Gente, a minha gata, ela tá aqui do lado. Fala oi. Ela estava falando a beça, ficou tímida, reclamando a beça aqui no meu ouvido. Vem pra cá. Vem pra cá pra eles verem você. Vem, filha. Aqui falando a beça, tá falando a beça. Só que meu microfone é aquele microfone que pega, ó. Ô, safada, quis me dar uma mordidinha, viu? É, meu microfone é aquele microfone que pega a voz aqui no centro, né? Aí vocês não estão ouvindo ela reclamando, mas ela tá falando a beça aqui, não sei por quê. Ela quis me dar uma mordida, tô fazendo nada. Eu, hein? E aí, o céu dessa semana, geralmente o céu ele sempre conversa com a gente pra gente evoluir, né? Ir de uma certa zona de conforto. Mas essa semana especificamente, ele vai fazer isso através das nossas relações. Os movimentos dessa semana vão falar sobre amor, desejo, autoestima, sobre as nossas sensações de pertencimento e principalmente sobre a forma que a gente constrói a nossa identidade quando a gente está diante de outra pessoa, de um grupo, porque amar ele é de fato um encontro, mas também é um espelho. E nem sempre eu estou gostando do que está se mostrando ali, refletindo nele. Então tem um tema profundo dessa semana que talvez, não seja o amor em si, mas também vai falar sobre o valor que a gente reconhece em nós mesmos, o valor que a gente tenta provar, o valor que a gente busca receber dos outros, quando a gente ainda tem dificuldade de enxergar dentro de nós. E tudo isso vai acontecer porque vai ter a entrada da Vênus no signo de Leão, que vai inaugurar aí uma mudança importante na atmosfera, depois de um período mais voltado para proteção emocional, porque ela estava em Câncer. Então, é essa busca por segurança afetiva, né. Então, algo dentro de nós, agora que vai estar em Leão, vai desejar ocupar espaço, vai desejar se expressar, vai desejar autenticidade. Então, existe aí uma necessidade crescente de expressar os nossos sentimentos, assim, com mais coragem. A gente vai precisar se colocar sim nesse lugar vulnerável, mostrar que a gente é sem tantos filtros e permitir que os nossos desejos tenham voz, tenham espaço para ocupar e que eles permaneçam, fiquem ali e não tentem se retirar. A Vênus em Leão, ela não fala apenas sobre romance, ela fala muito sobre essa dignidade afetiva, sabe, ela fala sobre lembrar que o amor, ele não é só sobre acolhimento também, mas é também sobre reconhecimento. Então existe, uma pergunta silenciosa que tem nessa energia da Vênus em Leão, que é: "Eu me sinto visto nas minhas relações?" E mais profundamente ainda, "Eu preciso ser visto para acreditar no meu próprio valor?" Então, vai falar pra gente sobre essa questão que a gente tem, que todo mundo tem, que é bom quando a gente tem isso, mas a Vênus em Leão, ela dá essa autenticidade e esse valor pra gente, que é a gente viver a nossa verdade, viver a nossa intensidade sem aquele tapinho nas costas. "Não, de você tá indo bem. Não, olha como você é legal, olha como você é amada, olha como você é linda, olha como você é isso, olha como você é aquilo." É bom ter isso tudo, mas a Vênus em Leão ela vai te cutucar para você ir, mesmo que você não esteja recebendo nada disso. Ao mesmo tempo, vai rolar aí um trígono entre essa Vênus e Netuno que vai ampliar toda essa sensibilidade e vai tornar tudo um pouco mais simbólico também, um pouco mais espiritual. A gente vai ficar aí um pouquinho mais inspirado, mais conectado com a arte, com a espiritualidade, mais conectado com os nossos sonhos, com as nossas intuições. Então, pode ser que a gente experiencie alguma coisa, assista um filme, veja um livro, tenha uma conversa com algum amigo, mas que desperta a gente, aquele encantamento, sabe, que não é uma coisa "ó", mas, ai, dá uma respiradinha, dá um alívio, a gente tem um insight, sabe quando você tem um insight gostoso e você fala: era isso?" Vai estar propício para esse tipo de coisa acontecer. Então é realmente um aspecto que abre espaço para a gente enxergar também beleza, assim, a gente voltar a apreciar, a gente voltar a ficar um pouco contemplativa, e a gente enxergar essa beleza onde antes só estava sendo rotina um pouco. Então, para quem trabalha, acredito eu, com processos criativos, com expressão artísticas, né, com esses projetos que exijam que nasça da alma,
essa energia ela pode ser especialmente fértil para essas pessoas, porque vai existir uma qualidade na inspiração que surge para quando a gente tenta, eh, criar para agradar ou quando a gente começa a criar para expressar algo que é verdadeiramente da nossa alma, que é genuíno, assim, do nosso coração, que é de acordo com o que a gente está sentindo, de acordo com o que a gente está vivendo. Então esse aspecto ele vai deixar o caminho fértil para esse tipo de expressão específica. Só que quando a gente fala de Netuno, a gente fala desse lado também, só que o Netuno ele também dissolve as coisas, ele dissolve fronteiras e quando as fronteiras elas ficam mais fluidas, a gente pode se aproximar tanto dos nossos sonhos quanto das nossas idealizações, né. A gente também pode se aproximar de umas coisas meio delulu, né, umas coisas meio assim, lelé da nossa cabeça. E aí, justamente que a oposição de Vênus e Plutão também vai entrar em cena. Se Netuno pergunta aquilo que a gente deseja encontrar, Plutão vai perguntar sobre aquilo que a gente teme em perder. Então, questões ligadas a controle, a dependência emocional, a ciúmes, as expectativas sobre esse jogo de poder podem surgir com mais força, nessa semana. Não necessariamente porque algo esteja errado, mas porque as dinâmicas elas já não conseguem mais ficar tão escondidas, tão disfarçadas, sabe. Esse tipo de dinâmica ele vai ficar bem claro aí para vocês, então estejam atentos. Tanto para vocês enxergarem nas outras pessoas ao seu redor, né, nos ciclos de amizade, nos ciclos de trabalho, nos ciclos de família, quanto para você mesmo, né, às vezes que dinâmica de poder, você está perdendo poder ou você está tentando lutar para ter poder aí também. E Plutão ele não costuma trazer essas provocações por crueldade mesmo não. Ele revela na verdade aquilo que já estava vivo, mas estava meio que nos bastidores, entende? E agora vai ficar um pouco mais clara aí. Então pode ser que você perceba, uma necessidade excessiva de aprovação, pode ser que você identifique, que uma relação tem diminuído um pouco o seu brilho, a sua luz, para você conseguir manter aquele vínculo vivo. Pode ser que você descubra que está tentando controlar algo que na verdade está te pedindo mais confiança, está te pedindo mais soltura. Então, o ponto central disso tudo não é muito sobre as intensidades das nossas emoções, mas o que que elas estão tentando mostrar pra gente, na verdade. Porque muitas vezes a gente não está buscando apenas amor, mas a gente está buscando confirmações. Confirmações de que somos suficientes, confirmações de que somos interessantes, confirmações de que somos desejáveis, que somos importantes ou merecedores. E quando a gente coloca esse poder todo na mão de uma outra pessoa, qualquer afastamento, rejeição, silêncio soa como uma ameaça ao nosso próprio valor. Então é por isso que essa semana ela ganha bastante profundidade. E como se já não fosse suficiente todo esse movimento, Quiron inicia a sua entrada em Touro. E esse trânsito ele vai inaugurar um ciclo muito importante ligado à cura, justamente a esse valor pessoal, a nossa questão de merecimento, a nossa relação com o nosso corpo, os recursos que a gente tem, como que a gente lida também com a nossa própria existência, como que a gente se sente seguro. Existe um convite tanto individual quanto coletivo para a gente revisitar essas feridas relacionadas a essa sensação de não ser suficiente. Vai ser desconfortável, mas depois que a gente sair disso vai ser gostoso, porque Quirón em Touro, ele lembra pra gente que a nossa autoestima ela não nasce dessa aprovação externa, ela nasce justamente de uma construção gradual, de uma relação estável e saudável com quem a gente realmente é, essencialmente, com sombra, luz, com brilho, com escuridão, é isso tudo, e vai ter que ter segurança nisso tudo. Então, por isso, a pergunta dessa semana pode ser que a gente sinta e que a gente caia nessa armadilha de ficar se questionando quem realmente me ama, né, no mundão. Mas, na verdade, a pergunta que a gente deveria se fazer essa semana é: quanto do meu valor eu estou entregando para que as outras pessoas me definam? E aí, no final dessa semana, a gente tem o Sol que entra em Câncer e uma Lua crescente em Virgem, que vai ajudar a transformar a nossa percepção em ação.
Depois de tantos movimentos emocionais, o céu começa a direcionar um pouquinho o nosso olhar para aquilo que realmente vai nutrir a gente, para aquilo que realmente vai poder permanecer de forma saudável, o que precisa ser cuidado e o que precisa crescer. Então é como se depois de uma semana olhando para os espelhos das nossas relações, chegasse um momento de voltar para casa, para dentro de si, porque esse pertencimento ele não deveria depender de toda uma performance para ser sentido. Ele não deveria depender do quanto você produz, do quanto você agrada, do quanto você entrega ou do quanto você consegue corresponder às expectativas alheias. O verdadeiro pertencimento é aquele que nasce quando você deixa de negociar a sua essência para você conquistar aí esse tapinha nas costas, essa validação e essa aceitação. Então essa semana ela vai sim fazer esse convite pra gente, pra gente estar reconhecendo o nosso próprio valor sem a gente ter que ficar precisando negociar isso com o mundo. E pra gente aprender a receber amor ao mesmo tempo, de uma forma um pouquinho mais saudável, um pouquinho mais liberta, um pouquinho mais autêntica. Os relacionamentos eles funcionam como um espelho que vai revelando os nossos desejos, as nossas idealizações, os nossos medos, as nossas feridas ligadas a essa sensação de merecimento. Então, o céu ele vai estar convidando a gente a diferenciar o que é amor de dependência emocional, o que que é intensidade de impulsividade, e o que que é validação e o que que é autoestima. Então, a pergunta dessa semana é: quem eu sou quando eu não estou tentando merecer amor e atenção? E o mantra dessa semana é: eu reconheço o meu valor e construo relações que me permitem florescer sem abandonar quem eu realmente sou. E, gente, sem esquecer que eu estou agora fazendo uma meditação para todo esse movimento astrológico que está acontecendo na semana, porque eu também tenho um projeto de meditação em grupo, semanalmente e ao vivo, pra gente, só que é uma meditação que não tem nada a ver com astrologia, mas que é para nossa regulação emocional. Então, se você gostar das meditações que eu tiver colocando aqui com base nesse movimento astrológico, eu também te convido a participar do meu grupo de meditação, que é um valor pago, mas é um valor simbólico, é R$ 60 por mês. Então, por R$ 60 por mês, você vai estar encontrando comigo e com o seu grupo toda semana para a gente poder meditar juntos. E eu faço toda uma curadoria, todo um cuidado para saber se você vai se adaptar mais a uma meditação de comando, uma meditação mais visualizativa, porque eu sei que tem gente que consegue imaginar, tem gente que não consegue, tem gente que ama sonzinho de cachoeira, tem gente que odeia. Então eu faço toda essa curadoria na hora de separar os grupos, para que a gente possa meditar, estar mais presente no presente e aprender a reeducar a nossa mente e lidar melhor com as nossas emoções. Então, se você for gostando das minhas meditações astrológicas, eu tenho absoluta certeza que você vai gostar de participar desse grupo de meditação também, tá bom? Então, eu espero que você faça, mas se não, muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e até semana que vem. Tchau!